Eu estou transcrevendo também em inglês, pessoal, porque nossos amigos dos Estados Unidos está internacionalizando essa pós. Provavelmente, ano que vem, a gente vai ter muito mais alunos. Mas é isso. Professora, continue, por favor. Ok. Umas anotações aqui. Bom, então vou só começar de novo rapidinho, só para quem quem for da gravação entender. Então, basicamente, sou a professora Mariana Gomes, sou professora aqui na Universidade Estadual de Campinas, na área de lutas, educação física adaptada. E aí, estava contando uma história para vocês, antes da gente se mudar de sala, sobre, né, como eu iniciei esses estudos na área das lutas, para pensar como ensinar, né? Então, estava lá dando aulas de defesa pessoal, e aí me questionando um pouco sobre isso, e as aulas eram muito, muito difíceis. As crianças subindo pelas paredes, se pendurando no ventilador, e eu, uma jovem ali, universitária, tentando lidar com aquilo, com as ferramentas que eu tinha, mas de alguma forma que já acreditava no ensino que fosse menos tradicional, acreditava no ensino, não, eu vou ensinar defesa pessoal, então eu não preciso de kimono, eu vou ensinar defesa pessoal, então, calma, mas eu não preciso ir fazer um treinamento, um aquecimento que seja muito elaborado, assim, eu posso trabalhar só com jogos, brincadeiras. Então, eu fui muito, quando eu encontrei, né, esse grupo, eu fui muito com essa perspectiva. E aí eu volto um dia dessa aula, e aí encontro meu orientador era de formação prática no Taekwondo. Já tinha morado na Coreia, então, assim, faixa preta há muitos anos, mestre. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, tudo que você está me ensinando aqui na graduação, eu chego lá e está errado. Desculpa, eu não quero mais estudar isso, não quero. E aí eu entrei numa crise, e acabou que a minha iniciação científica foi na área de judô paralímpico. Eu falei, eu vou para alta performance, eu vou estudar alta performance, e fiquei dando aquelas aulas meio assim, tocando com a barriga. Até que ele falou para mim, ele falou assim, mas você vai dar aula de kimono? Aí eu, lógico que não, se a gente está falando, né, de um ensino mais genérico, por que eu vou dar aula de kimono? Aí ele começou a me perguntar várias coisas, você faz isso, você faz aquilo, você coloca eles em fila, você dá polichinelo, você manda eles não sei o quê. Aí eu, não. Então, acho que está faltando alguma coisa aí nessa sua aula. Tenta fazer isso. E aí, então, eu volto para essa aula com as crianças de 7, 8 anos, e aí eu vou de kimono, eu era faixa roxa na época. Eu fui de kimono, botei minha faixinha lá humildemente, mas que para eles não dizia muita coisa. Boto meu kimono e começo a aula de um outro jeito. Olha, aqui a gente vai fazer um cumprimento, todo mundo ajoelha aqui para mim e o cumprimento vai ser assim. Aí, o primeiro que não cumprimentar vai pagar 10. Pagar 10 o quê? Ah, sei lá, na hora me vê lá, polichinelo. Fazer polichinelo. E aí eu comecei a dar uma aula totalmente militarizada, assim, sabe? Com as ideias. E uma aula também que eu já tinha tido, né? Muitas vezes no judô, no jiu-jitsu. No judô mais até. O jiu-jitsu, na época, a gente achava, na minha cabeça, era muito desorganizado. Até as aulas eram muito desorganizadas, era tudo muito caótico. Assim. E eu dei essa aula. E as crianças foram me respeitando, e foram me obedecendo, e foram ficando com medo de mim. E tudo funcionava, e eu não tinha que falar 10 vezes a mesma coisa. E eu saí de lá, falei, eu dei a melhor aula da minha vida. Eu cheguei para esse professor e falei, você não está entendendo? Essa foi a melhor aula. E aí ficou aquela coisa, né? Porque eu tô propondo, eu tô aqui tentando estudar novas formas de ensino, e aí eu chego lá e eu vou dar as velhas formas de ensino, porque é isso que dá certo, é isso que funciona. E aí não parecia que eu tinha dado 10 aulas, uma depois da outra, parecia que eu tinha dado apenas uma aula, que foi o que eu dei. Bom, resumindo a história, eu continuei nesse caminho do judô paralímpico, fiz as iniciações científicas, e isso foi em 2004, quando foi em 2006 eu entrei no mestrado. E aí no mestrado eu falei assim, não, eu acho que tem um caminho aqui. Tem um caminho que não quero negar as velhas formas de ensino, porque eu, jovem, imatura, achava que eu precisava negar as velhas formas de ensino para propor novas formas de ensino, né?
ou para refletir sobre novas formas de ensino. E aí eu começo a fazer uma mistura disso, né? E aí, às vezes eu vou de kimono, às vezes eu não vou, e aí eu ensino. Que defesa pessoal que eu ensino? Ah, eu ensinava defesa de puxão de cabelo, de aperto de mão, mas eu também colocava lutas, eu também colocava situações de oposição, eu também colocava... E as aulas foram ficando cada vez melhores e cada vez mais interessantes. Tá. Então, contei um pouquinho dessa minha historinha, que é totalmente verdadeira, e antiga já, mas quero ouvir de vocês. Então, eu queria, nossa primeira atividade vai ser que vocês, cada um, pense individualmente uma palavra, e aí eu tenho a minha, mas eu não vou falar, tá? Vou esperar vocês e aí a gente conversa sobre a palavra de cada um. Uma palavra que você defina como a mais importante no seu modo de ensinar, no ensino do que você ensina. Eu acredito que aqui todos ensinem Krav Maga, certo? Deem um joia para mim. Sim, o Emerson. É o Emerson que fala? O Vemerson. Isso, o Emerson. O Emerson, Luiz Fernando também, Ademir também, Israel, que esse outro nome, desculpa, eu ainda não aprendi, também. Clebson, também. Leonardo e Sérgio, não sei se estão aí, mas se quiserem jogar um joinha, eu vou saber. Beleza, então pensem aí uma palavra que vai definir para você o que é mais importante no ensino. É difícil, né? Mas uma palavra, e aí a gente conversa. Então, aí um minuto para isso. Quem estiver pronto, dá um ok para mim, tá? Legal. Bom, os meninos estão com a câmera fechada, eu vou tocando, tá? Perfeito, galera. Vamos lá. Quem quer começar? Ademir, que bom que tem um voluntário. Diga lá, Ademir. Tá dando para ouvir? Tá. Sobre essa questão da aula, a palavra que me vem à cabeça é transformação. Porque a gente tem o poder de transformar as pessoas através da nossa arte. Perfeito. Anotado. Quem mais? O Emerson? Crescimento. Crescimento. Perfeito. Clevson? Tá fechado. O microfone tá fechado ainda, tem que abrir na câmera. Não rolou. Não, eu acho que o seu... não tem Seu que... microfone está fechado, Clebson. Agora tá, abriu. Empatia. Empatia. Isso. Eu sempre gosto de saber o que é que a outra pessoa, o que é que os alunos pretendem com o curso, com as aulas, porque aí, a partir disso, é que eu começo a estruturar uma aula, e geralmente, como eu dou aula em uma academia de ginástica, na Corpus, aqui em Campina Grande, são 2 unidades, e as pessoas vêm sem nenhuma noção do que é defesa pessoal. Então, eu prefiro primeiro escutar o que é que as pessoas têm em mente, o que é que eles acham que é defesa pessoal. A partir disso, eu começo a entrar na vida da pessoa e, às vezes, inclusive, vejo muitas pessoas com problemas que já foram assaltadas e vêm através dessa situação, de querer aprender alguma coisa para se defender. Perfeito. Tá bom, a gente vai voltar, tá? Nessas histórias. Luiz Fernando. Boa tarde.
para mim, nas minhas aulas, é desafios, né? Superando os desafios da vida. É a superação dos desafios da vida, no caso, do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, das Era uma aflições. palavra só. Olha lá, olha lá. A gente transborda, né? É muito difícil uma palavra. Mas eu coloquei aqui, superação dos desafios da vida. Quem mais quer falar? Israel? Ah, Sérgio, olá. Olá, professora. falar? Eu acho que é convivência. A convivência, né? Porque tanto no meio do ensino da luta, Sérgio, como no fala um pouquinho mais alto ou aproxima mais da câmera, a gente não está te ouvindo. sim, eu falei a convivência. Deu para ouvir? Deu. Convivência, né? Pronto. Isso, creio que sim. Beleza. Quem mais? Posso falar, professor? Por favor. Eu acho que é confiança. Já que a gente trabalha com a defesa pessoal, as pessoas confiam muito no que a gente diz. Confiança. Legal. E Milton é a pessoa que falta? Isso, eu cheguei agora, eu acabei de entrar, eu estava dando aula agora, terminou agora o treino. E qual é a pergunta, professora? Então, vamos lá, hein? Desafio. Uma palavra que você considera mais importante no seu ensinar. Eu acho que é desafiar os alunos, a curiosidade dos alunos. Seria a curiosidade e desafio. Tá bom, vou colocar curiosidade, que o desafio já apareceu. Isso, é a curiosidade. Os alunos, quando ele procuram, muitos, né, eles têm curiosidade. Eles vão falar do Krav Maga, mas eles não têm a menor ideia do que seja. E quando os que sabem, cada um sabe de uma forma diferente do outro. Então, muitos vêm pela curiosidade mesmo. Uhum, legal. Andrade. Eu sou suspeito. Tá fechado. Eu sou suspeito. Olha, eu já fui exatamente como você. Eu vim me transformando nos últimos 20 anos. E até porque eu tenho uma formação muito sólida, formação militar, então minha área de atuação eram cursos operacionais, os principais do Exército, né? Comandos, forças especiais e tudo. Então, sempre foi muito presente tudo isso que você falou. Mas a palavra que eu consegui arrancar lá do meu último exame de graduação em Israel, né, no último curso, foi fun, alegria. Hoje, a minha aula é alegria. Ah, que legal. Entrou mais alguém aqui, né, Andrade? Eu não vi o nome. Jardel. Jardel, você ouviu a pergunta anterior, se você está me ouvindo? Jardel do Espírito Santo. Tá. Bom, deixa o Jardel aí, se ele aparecer, a gente passa para ele do bastão. Tá, então, para mim, a palavra que eu considero mais importante é coerência. E eu busquei muito essa coerência na minha prática e nas minhas pesquisas e nas minhas aulas. Então, eu acho que hoje é um momento para a gente discutir um pouco o que é essa coerência para vocês, mas a partir dessas palavras que vocês trazem, né? De transformação, crescimento, empatia, superação dos desafios, convivência, confiança, curiosidade, alegria. Vamos imaginar que a gente colocasse isso num quadro branco e não colocasse do que a gente está falando, tá? A gente não tivesse nada ali, só essas palavras. O que vocês acham e tivesse numa sala de aula? Aí entra alguém e lê essas palavras. O que vocês acham que as pessoas iam imaginar que a gente está tratando, o nosso tema? Relacionamento humano. Você acha que alguém ia imaginar que a gente está falando de lutas ou de Krav Maga? Não. Não, né? Olha como isso é potente, né? Porque isso quer dizer que a gente vai impactar, e a gente impacta
a vida das pessoas de maneiras muito, muito abrangentes, potentes, holísticas, que vão para além da defesa pessoal, né? Uma pergunta aqui, quem aqui tem formação em educação física? Tem alguém que tem formação em educação física? Tirando o Andrade? Eu estou entrando no 6º período de bacharelado em educação física. Ô, colega. Em Legal. nome de Jesus. E É o Sérgio também. o Sérgio também? A turma foi salva agora. Não, mas é legal para mim, para saber de onde eu estou partindo, né? Porque as discussões, então, sobre pedagogia de ensino, elas são muito recorrentes na educação física. E quando eu gravei essas aulas para vocês, né, eu parti de um lugar desconhecido, né? Eu não sabia de onde as pessoas que iriam assistir estavam vindo. Então, quando a gente está lá dando aula, e é isso, principalmente quem está na área de lutas, muitas vezes não tem a formação em educação física e não tem essa possibilidade, às vezes, de discutir suas formas de ensino, discutir o que pensa, discutir o seu propósito, né? Muitas vezes é isso, a gente aprende com os nossos mestres e a gente vai reproduzir aquilo que eles nos ensinaram, porque é aquilo que a gente acreditou e é aquilo que faz sentido para a gente, né? Então, aquilo que é coerente para a gente. Então, a gente vai para a prática. Tem gente e aí tem os estilos, né? Eu vou contar um detalhe sobre a minha pessoa, que é, eu estudo tarô. E a gente tem os estilos das pessoas, né? As pessoas são muito diferentes. Então, tem uma pessoa que é mais eremita, que é mais na dela, que é mais, que vai aprender daquele jeito, que provavelmente não vai querer se modificar a partir do que aparece. Tem pessoas que são muito mais, sei lá, o louco, que se jogam em aventuras e que se jogam em novos formatos, se arriscam e muitas vezes também se dão mal por causa disso. Né? Sempre a gente tem os caminhos e as consequências. Mas o que eu quero dizer é, essa possibilidade que vocês estão tendo nessa pós-graduação, né, de falar sobre pedagogia, ela é muito única, eu diria, né? Porque muitas vezes vocês, na prática de vocês, e na quantidade de aulas, muitas vezes, que a gente dá, e que a vida vai, né, girando de uma forma tão rápida, que a gente não para pensar, a gente não para refletir. Então, eu queria que esses momentos, esses encontros que a gente vai fazer ao vivo, que eles sejam um momento de reflexão sobre a prática de vocês, né? Então, a minha segunda pergunta para a gente pensar agora eu queria que vocês me dissessem, e aí eu preciso que a gente seja breve, tá bom? Então, tentar trabalhar com uma frase agora, que é, qual a sua maior dificuldade no ensino? Então, você, na sua prática, dando suas aulas, e assim, claro que vai ter gente que vai falar, eu não tenho dificuldade nenhuma, mas eu acho difícil um professor não ter nenhuma dificuldade ao ensinar, né? Então, se vocês quiserem usar a palavra dificuldade ou desafio, se preferirem, tá tudo bem. Aí eu posso falar de mim. Eu já tive muitas dificuldades no meu ensino. E se eu estou ensinando lutas, uma das dificuldades era dosar, então, técnica e tática. Essa era uma dificuldade minha. Já foi controle de turma. Já foi, gente, autoconfiança. Eu, como mulher, dando aula para homens. Já tive aí uma série de... Hoje, na universidade, a minha dificuldade... são várias também, viu? Mas na universidade, a gente agora tem uma nova geração. Então, ser empática com essa geração, que vocês estão falando aí. E construir um ambiente de confiança. Então, eu tenho esse é um objetivo, mas também é uma dificuldade, porque eu sinto, às vezes, as pessoas muito fechadas, sem querer muito, entre aspas, tá, Sérgio? Zero, e o pessoal que tá com a câmera fechada, só uma analogia aqui. Como se as pessoas estivessem com a câmera fechada para aprender, muitas vezes, assim, sem querer se mostrar, sabe? Que não é o caso aqui, tá? Mas
na universidade. Então, pronto. Então, eu fui falando, fui dando tempo para vocês pensarem. Quem gostaria de compartilhar? Israel primeiro. Uma dificuldade que eu estava tendo é porque eu peguei minha monitoria agora no fim de 2023, para poder ensinar. O professor Andrade me deu essa permissão, essa autorização, e aí a confiança, porque no papel e na prática eu era novo nesse meio, então as pessoas não queriam me ouvir, não queriam, apesar de o professor Andrade ter passado todo esse tempo comigo, me treinando, me ensinando como eu poderia fazer, as pessoas não eram receptivas comigo. Legal, então a gente está falando, como eu falei, né, de ser mulher, estar com homens, muitas vezes jovem, né? Você está falando também dessa sua juventude e que pode, às vezes, dar a impressão de uma imaturidade ou uma falta de conhecimento, né? Tá, perfeito. Obrigada, Israel. O Emerson. O Emerson. Professor, uma das dificuldades que a gente acaba tendo aqui, eu moro numa cidade do interior do Espírito Santo. Uhum. E muitas vezes as pessoas conhecem a gente, e eles olham para a gente e não acreditam naquilo que a gente faz. Então, você dá aula, você, o filho de tal pessoa, tal, você sabe fazer isso? Entendeu? A gente mora numa cidade interior, onde todo mundo conhece todo mundo, tá? Eu faço a divulgação das aulas, às vezes é uma pessoa que me conhece, não sabia que você fazia isso, mesmo sendo uma cidade pequena. E as pessoas, por conhecer a gente, elas acabam não valorizando o trabalho, né? É aquela velha máxima do evangelho, né? O profeta não é reconhecido na sua pátria, né? Então, aí as pessoas olham pra gente, mas você para dar aula? Não parece, eu jamais imaginava. Então a gente acaba passando por isso, por viver no interior. Perfeito, anotei aqui. Valorização. Tem uma coisa cultural, né, dessa coisa do interior. Isso. Mas, beleza, valorização, que acho que pode acontecer também em outros ambientes, né? Se pegar, pensando aqui, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Já foi muito marginalizado, assim, né? Então, eu lembro de passar por isso também, de não ser, jiu-jitsu, eu lembro quando eu fui fazer parte do mestrado na Espanha, que eu já estava estudando isso, né? Pedagogia das lutas, e aí eu cheguei lá, foi 2008, aí eu cheguei lá, aí na universidade tinha um treino à noite. Eu falei, vou lá conhecer o treino. O que eu mais me divertia fazendo era o jiu-jitsu, mas o treino era de judô. Eu falei, tá bom, vou no judô. Aí ele perguntou, agora a gente vai fazer neuazá. E neuazá no judô é o trabalho de solo, né? E eu, jiu-jiteira que eu era, aí ele falou assim, você sabe o que é neuazá? Tipo, bem duvidando do meu conhecimento, assim. Eu falei, acho que eu sei. Tentei ser humilde. Aí botou um rapaz lá, eu tirei até a tampinha da boca do rapaz, que eu também fiquei nervosa, né? Mas eu vi isso, assim, quando eu falei que era do jiu-jitsu, ninguém nem deu moral, né? Aí você tem que mostrar ali no braço quem você é. Claro que a gente dando aula, a gente não faz isso, no geral, né? Porque eu já vi muita gente no jiu-jitsu fazer. Numa das videoaulas da senhora, a senhora fala do estereótipo, né, que as pessoas têm do professor de arte marcial, né? Então, aí a gente às vezes foge um pouquinho desse estereótipo, as pessoas já olham a gente com olhos diferentes também. Que é o que o Israel está falando, eu como mulher. Eu dei uma formação uma vez no Instituto Reação, do Flávio Canto, e eram só professores faixas pretas, assim, até o professor geral, o sensei do Flávio Canto fez parte dessa formação. Eu cheguei lá, estava grávida de 9 meses. Minha filha nasceu na semana seguinte. Eu grávida de 9 meses, aquele kimono que nem fechava. Tipo assim, você, sabe assim, é você construir essa autoconfiança, Israel, ao longo do seu caminho, para chegar numa posição dessa, e assim, tô aqui para trocar com vocês, tô aqui, vou aprender, tenho certeza, mas eu também tenho alguma coisa a oferecer, né? Mas é um desafio, esse estereótipo. Quando que uma mulher grávida de kimono vai dar aula para um sensei de 60 anos de judô, só de judô, né? É esquisito.
Quem quer falar? O Sérgio está com o microfone aberto, quer falar, Sérgio? Ah, perdão. Sim. Como o Emerson falou, né? Aqui no interior do Piauí, Floriano, aí tem essa questão da confiança do pessoal quando vê que você não é um faixa preta, por exemplo, né? Em querer ver você como instrutor, cara, o cara é instrutor, mas não é faixa preta. Então tem muito essa questão, essa dificuldade. Perfeito, legal. Vamos falar sobre isso. Milton tinha levantado a mão. A minha maior dificuldade é a questão de não deixar o aluno se lesionar. Eu acho que isso é o mais preocupante, né? O aluno, quando ele se lesiona, ele não volta a treinar, então a gente já acaba perdendo. Então, a maior dificuldade, a maior preocupação é colocar um treino de alto nível, para que o aluno entenda que aquilo é eficiente, que aquilo ali vai ajudá-lo no dia a dia, mas sem que ele venha se lesionar. Então, isso aí, para mim, é o mais difícil. Perfeito. Realmente, como o professor Andrade falou, tipo, a minha família tem atletas marciais do karatê de todas as vertentes e a gente foi criado nisso. E também como militar da reserva, a gente foi o quê? Tem um problema, a gente solucionar o problema. Então, foi assim que ele foi criado. E dentro da defesa pessoal, eu me baseei nisso. Tem um problema, eu vou resolver o problema. Mas, recentemente, me aconteceu algo que me chamou muita atenção, né? E eu me senti assim, tipo, caraca, a gente nunca sabe de tudo e sempre tem que aprender algo novo. Semana passada, chegou um avô trazendo um aluno na minha classe. Era um jovem, 15 anos. Aí conversamos, sempre eu pergunto qual é o objetivo de vir buscar o Krav Maga. E nesse momento, eles queriam aprender, achou na televisão bonito, começamos devagar ali a aula, né, com ele ensinando algumas coisas. E, de repente, ele me chama ao lado e diz assim, professor, não me leve a mal, mas eu tenho dificuldade de entender o que o senhor está dizendo. Aí eu disse, mas como assim? Ou seja, eu falava 10 coisas e ele não entendia nenhuma. Ou seja, ele tem o transtorno, né, de déficit de atenção. Naquele momento, para mim, foi isso aqui, ó. Como a gente diz no quartel, eu colei as placas. Disse, agora, o que é que eu faço? Naquele momento, eu me senti um inútil. O como que estar com públicos diferentes, eu falei bastante isso em algumas aulas, né, que eu gravei. O como estar com públicos diferentes, muitas vezes, faz a gente repensar, né, deveria. É o que eu estou falando sobre a coerência, né? É isso. Você também, Luiz Fernando, você não sabia, né? Você conheceu ali. Então, a partir de agora, a coerência do seu ensino vai ser diferente. Entende que você vai pensar a sua forma de ensinar de outra maneira para você conseguir chegar naquele aluno, né? Legal. Públicos. Quem não falou? Clebson, Sérgio, quem mais aqui aí não aparece para mim? Públicos. Clebson, quer falar? A minha dificuldade maior é até engraçado, é a concorrência. Concorrência entre outras artes marciais, que as pessoas têm uma certa resistência. Ah, mas o Krav Maga, se você está com jiu-jitsu, ou se você está com... Eu digo, cara, não, a gente tem que imaginar que o Krav Maga é uma defesa pessoal. Ela não tem regras, então a gente não tem como estar pensando em estar lidando com a concorrência. Ela é um agregador. Eu acho que o Krav Maga, se você sabe outra arte marcial, fica muito mais legal, fica muito mais fácil. Você está agregando mais uma arte. Então, eu tenho mais dificuldade, principalmente com os homens, principalmente com os jiu-jiteiros, essa concorrência eles acham que o Krav Maga tem que, talvez pelo fato de serem divulgadas muitas coisas sobre o Krav Maga, né? E eles acham que é um concorrente, ou que é o Superman contra Homem-Aranha, tipo assim, sabe? Então, a gente sempre tem que quebrar essa barreira da concorrência. Eu acho que essa é a minha principal dificuldade, principalmente entre os homens, na academia que eu faço. Perfeito. De você ter muitas vezes que convencer, né, que o Krav Maga é mais eficiente ou é melhor, e na verdade não é essa posição que você quer estar, né? Exatamente. É sempre um complemento,
e ser uma arte paralela ali para as Isso, pessoas ficarem, né? é verdade. Perfeito. Acho que a gente pode falar de algumas coisas, Clebson, nesse sentido, sobre o como, talvez, algumas coisas podem entrar nas suas aulas, nem conheço suas aulas, tá? Estou falando por alto, mas que vão modificar, talvez, esse pensamento, assim, dessa galera. E de entenderem que as outras lutas estão ali também no Krav Maga, né? Que essa prática vai auxiliá-los, se eles quiserem estar lá, mas se eles estiverem só ali no Krav Maga, aquilo ali pode ser suficiente para eles, né? Acho que a gente pode falar sobre isso. Fala, Andrade. Não, só para corroborar com exatamente você começou a adentrar aí no que pode ser mudado, o que ocorre, Mai? Você escutou isso na defesa, lá da tese, e é exatamente como o Krav Maga foi apresentado ao Brasil. Então, quem o apresentou como a solução única e exclusiva para a violência do país. Então, o que ocorre? A pessoa chegou denegrindo as outras modalidades. Tanto é que eles utilizam até hoje o nome dos socos, é soco do boxe. Quais são os socos do boxe? Chute do karatê. Quais são os chutes do karatê? Então, é uma forma implícita de ir menosprezando os outros. Quem não treina comigo é pirata. Então, o que a população faz? Ela chega realmente com um pé atrás. Um dos artigos, né, no desdobramento da dissertação, a gente fala exatamente sobre essa anamnese no interior. E aí eu vou te falar, porque foi engraçado, você sabe que aqui no Piauí é o berço, vamos chamar, do judô feminino, né? A Sara é daqui, então a família que projetou Sara foi onde eu comecei judô, segui aí até faixa preta. O que ocorre? Quando eu cheguei em 2013 aqui, historinhas, né? Um cara do jiu-jitsu, eu fui ministrar aula numa academia, o cara do jiu-jitsu começou exatamente isso, Clebson, me testar. Logo eu, com meu 1,90 m, 85 de braço, né? Quem me conhece sabe que eu sou. Quando eu chego, o pessoal já assusta, né? Muito grande. Tipo o Peck Morita, do senhor Miyagi. Tá, o que acontece? O cara, eu virei e falei para ele, tá, mas quais são as duas técnicas mais populares que um leigo, ao chegar, ele aprende e resolve na rua? Ele fala, o mata-leão ou como é que é? Baiana? Não, foi outra coisa. Armlock. Aí eu falei, não, tudo bem, então vamos fazer armlock? Vamos. Aí ele deitou, eu pus o braço assim, em posição escolar, anatômica. Aí ele, pronto? Eu falei, não, calma, agora vai descer o seu aluno, na academia tinha um mezanino, a gente ficava em cima, vai descer o teu aluno e lá de baixo ele vai gritar, valendo, ou já. Quando ele desceu, lembro, era um faixa preta, terceiro dan de judô e quarto, eu acho, de jiu-jitsu. Altamente renomado, já tinha sido campeão brasileiro de judô e tudo. Aí ele desceu. Quando o aluno desceu, inesperadamente, ele falou já. Quando ele falou já, eu girei o corpo, segurei no testículo do cara e apertei. Aí ele, isso não vale. Para quem? Não vale para o jiu-jitsu, competição, não vale para o judô, competição. Mas para mim, defendendo a minha vida, a minha honra, é o meu melhor amigo hoje. Entendeu? O maior incentivador do Krav Maga. Porque ele aprendeu na prática, na essência, o que é que a gente busca na modalidade. Quando a forma com que foi colocado no país, chegou, é por isso que todo mundo aí sofre isso. E daí, o impulsionador da gente buscar essa pós, Mário, para que eles pudessem ver que existe uma forma de convívio e deve existir um convívio. E, na verdade, a gente não é melhor nem pior, a gente complementa aquilo. Eu brinco sempre, né, nas minhas aulas, quando eu estou realmente ministrando, é que o oriental inventou a roda das artes marciais e o israelense colocou a liga leve. Ou seja, o Krav Maga chegou só para dar uma polida ali, porque ele não tem tempo. O que se leva 10 anos para aprender o Ippon Soinage no judô, eu tenho que ensinar em uma aula, porque o cara precisa se defender na rua. É mais ou menos isso, Clebson. Obrigado, Mari. É muito bom esses compartilhamentos, né? Quem aqui não compartilhou nada e quer compartilhar? Milton falou? Falou, Falei, né? Falei, professora. Então, Luiz Fernando, manda ver. Bem rápido. Então, estou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, toda semana a gente sofre um desafio. Isso já virou rotina. E meus instrutores, eu digo isso, vocês vão ser testados constantemente. Então, dentro
de uma instituição que eu faço parte, eu sou Relações Públicas. E uma vez no ano, 2 no ano, a gente faz um evento, convida o karatê, luta em pé, vamos dizer, entre aspas, né? O karatê, o boxe, e diz, ó, nós vamos ter workshop, né, de defesa pessoal envolvendo karatê, boxe e o tai, né? Convidamos, até mesmo para que eles possam conhecer, e no final, as técnicas que eles aplicaram, nós usamos a questão da defesa pessoal. Isso gera um fomento. Aí o pessoal das outras artes começa, pô, e a gente? E do judô não vai ter, não? E do jiu-jitsu não vai ter, não? Vai, a gente começou em pé, depois a gente vai para a parte do wrestling, depois a gente vai para o solo. Então, isso surtiu um grande efeito, entendeu? A gente conseguiu estreitar, e o que o professor Andrade falou lá em cima, muitos chegam e dizem assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, esse Krav Maga de vocês era esse, mas eu vi hoje algo diferente. Eu disse, eu até te peço perdão, porque você deve ter tido uma experiência, uma má experiência por algo que te apresentaram de uma forma errônea. Mas o Krav Maga, ele é isso. A gente não está aqui para dividir, justamente ao contrário, é somar. E aí você queria contribuir? Perfeito, muito legal. É muito comum, né, a gente se deparar com essa rixa que existe entre... É que tem um ar-condicionado, mas ele é tão velho que parece um helicóptero. Vou ver se melhor aqui. A gente se deparar com essa rixa que tem entre as modalidades, né? E aí eu fico pensando, principalmente no ambiente da academia, né? Que é essa coisa... cada um ali ensina do seu jeito, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei, meu pai treinava Meu pai foi aluno do Hélio Gracie. E aí ele treinava na Gracie Maitá, né? Aí no Rio, Luiz Fernando. E aí eu treinava, a gente se mudou para Campinas, eu comecei a treinar aqui, aí quando eu ia para lá, aí eu treinava judô e jiu-jitsu, né? A primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar o sensei, que não era chamado sensei, o mestre lá do jiu-jitsu, que não era já o Hélio Gracie, já era um dos filhos. Aí eu cumprimento ele, não, não precisa fazer isso aqui não, aqui ninguém faz essas coisas de macaco não, que todo mundo faz igual um ao outro. E aí eu fiquei em choque, né? Porque é isso, mesmo dentro do jiu-jitsu, né, essas rixas entre as escolas e as academias, enfim. Então, acho que vamos pensar com todas essas palavras que a gente discutiu, que vocês trouxeram, e pensar com coerência, que é uma palavra que é muito cara para mim, que eu gostaria que a gente fosse um pouco nesse caminho. A última etapa das palavras, para a gente se encaminhar para a etapa da reflexão, assim, eu queria que vocês falassem 2 coisas para mim. Um objetivo com essa pós que vocês têm, e já que vocês assistiram, pelo menos a maioria disse que assistiu, uma dúvida, que vocês trouxessem uma pergunta para mim. Então, um objetivo que você tem com essa pós e uma pergunta que você tem para a Mariana, que gravou aquelas aulas que alguns já assistiram algumas. Enquanto esse pessoal pensa, Mari, imagina eu, piauiense, do interior, um pouquinho mais próximo do que o Sérgio está a 240 quilômetros daqui, a cidade dele é grande. A cidade dele é uma Campinas do Piauí. Já a minha seria nem Vinhedo, estaria Louveira ali, mais ou menos. No meio do caminho. Como chama a sua, André? Minha mãe hoje mora em Amarante. Amarante. É o mesmo nome de uma cidade portuguesa. E aí, você chegar, que eu cheguei sozinho com a mochila nas costas em Israel, para buscar o ensino de Krav Maga. Fui apresentado a zilhões de instrutores, do então aludido fundador. E aí você percorre o caminho, e aí o que eu mais escutava, olha, você paga $1.000, você sai faixa preta. Você paga $1.500, é terceiro dan. E eu, sim, mas eu quero treinar. Eu quero isso. E aí você começa a estudar e começa a entender o que é e tal, transformar isso em mestrado e doutorado e transformar isso nesse embate. Eu recebi tantas críticas aqui esses dias por conta dessa pós. Eu falei, pronto, daqui a pouco vai vir a ação judicial, né?
Mas eu fico muito feliz porque hoje não só eu posso sentir, né, e absorver os teus ensinamentos, mas todos esses que aqui estão e os que vão assistir. Então, como a primeira turma, eu fico muito feliz porque eles também comungam do mesmo pensamento, que é o que motiva todos eles estarem aqui, provavelmente. Eu não estou tentando induzir ninguém, não, tá, gente? É porque vê-los aqui, para mim, é muito gratificante. Provavelmente, boa parte dos objetivos foram os meus. Eu sou tão apaixonado quanto vocês, eu só queria treinar. Só que, cara, eu queria treinar, eu sou de uma geração, né, da década de 70, que a gente parava em Kibadashi, né, quem é do Karatê aí sabe, ficava com o braço estendido, e o professor passava com um pedaço de pau batendo que não podia nem tremer. Ouvia na perna, ó, tua Kibadashi tá ruim. Olha, tua projeção tá nisso. Então, assim, eu sou dessa época. Aí hoje, cara, eu tenho aluno com TDAH, eu tenho aluno com Alzheimer, eu tenho aluno esquizofrênico. Como é que eu vou ensinar defesa contra esquizofrênico? E aí? E aí? Mas aí parte do princípio que nós vamos tratar lá no que eu vou falar de refino técnico. Aí eu te respondo, Mário, eu sei que você ficou assustado. Tá, imagina a estocada de uma faca, ou uma faca na tua garganta. Eu primeiro te ensino a saída de estrangulamento, saída de apertão no pescoço. O movimento é o mesmo que ele vai fazer para a faca, só vai ter um objeto diferente. Ah, como é que eu faço isso? Segurando o cabelo. Aí ele põe as duas mãos, e assim vai. Eu vou construindo o movimento, o gesto motor, sem colocar a faca. Quando ele descobre que é faca, aí eu sei fazer, pronto. É a felicidade, por isso que eu falei alegria. Vamos lá, gente, eu já falei demais. Quem quer começar? Milton. Aproveitando que a professora falou, assim, o motivo dessa pós é porque a minha escola é uma escola, a gente chama de escola, né? O nome dela é escola, então não é a academia de Krav Maga ou a academia de luta. Então é uma escola de Krav Maga. Então, por ser escola, é necessário que a gente busque a qualificação e quando o aluno ele chega e pergunta qual é a diferença de escola para academia, eu falo que é pela qualificação, né, pela minha qualificação, que eu tenho outras pós-graduações em artes marciais. Não tinha ainda em Krav Maga. Então, é por coerência mesmo. Se eu quero defender um nome que não é academia, que é escola, então eu preciso buscar o conhecimento acadêmico, além do conhecimento prático, da prática do Krav Maga, das técnicas e tudo, mas esse conhecimento, essa chancela que a gente tem de ser um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, de ser um título, né, querendo ou não, é um título que a gente tem, então é mais por coerência mesmo. Né? Então, pós-graduação, meu objetivo é esse aí, adquirir conhecimento e reconhecimento, né, não só para os meus alunos, para a sociedade, porque quando você tem um título desse, né, uma pós-graduação, as pessoas, elas respeitam mais você. Até as pessoas de outras academias, eu já tive pessoas aqui que vieram questionar e eu falei, bom, só pergunta do teu professor lá quem que graduou dele, quem graduou ele e qual a qualificação dele. Qual foi o curso, quais são os cursos que ele fez, tudo. E daí a gente vê, né, quem tem mais título, quem tem mais graduação, quem tem mais especialização. Então, eu vejo assim, isso agrega valor, né? Eu consigo cobrar uma mensalidade alta porque eu tenho um custo alto. Agora, quando chega a pessoa querendo desconto, alguma coisa assim, eu indico aqui. Então, porque eu tenho certeza assim, que a despesa que eu tenho com qualificação e a qualidade das minhas aulas, eu acredito que seja um pouquinho melhor que a deles, assim. E eu consigo ter uma boa quantidade de aluno e alunos bons. Então, o que eu espero do curso é justamente poder prestar um serviço melhor e ter mais, e defender, de ser coerente com o que eu apresento para a sociedade, que é uma escola. E você tem alguma pergunta? Não, eu não comecei a assistir as aulas, eu comecei a assistir, acho que a primeira aula, e ainda não consegui parar, porque eu estudo para concurso público, e eu estava fazendo umas provas agora, esse mês, e aí eu não consegui, né, estudar. Não, eu assisti. Sem problema. Mas eu ainda vou assistir agora esse mês e consigo pôr em dia. Sem problema. Quando tiver, você me faz.
Provavelmente está É, aproximado do botei. Tá bom. Pode falar, o Emerson. É muito importante, eu muito feliz em estar participando dessa pós, né? Eu tenho publicado até esses elogios, né? Acho que o primeiro contato que eu tive com a senhora, com o senhor Andrade, foi naquele curso de extensão, acho que era época de pandemia, se eu não me engano, né? Eu fiz aquele curso de extensão, fiquei totalmente maravilhado com o conhecimento que foi propagado, que foi adquirido. Tenho todas as aulas salvas aqui no computador, tudo gravado, baixei todas as aulas para pesquisar, para escutar quando puder. E aí a gente vê o quanto que o conhecimento liberta a gente. A gente vai descobrindo a verdade, e a verdade vai libertando a gente no conhecimento. E então é importante a gente estar sempre buscando esse aperfeiçoamento, buscando crescer e aprender, por exemplo, a didática de aula, como ensinar melhor os alunos, lidar com diversos tipos de alunos diferentes. Eu sei que tem outros modos que vai ensinar a gente até a fazer uma divulgação melhor, um marketing melhor, mas é muito importante, estou muito feliz de estar participando. O pouco que a gente aprendeu até agora já está sendo usado na dinâmica das aulas. Tá, o pouco, você imagina que a gente fechar essa pós completa, né? Então, o que eu adquiri no passado, o conhecimento que já tive com o professor Andrade, com a senhora agora, dona Mariana, um livro excepcional, que eu tenho ele ali, que já dei uma leitura nele, tem que reler de novo agora, tá? Ajuda a gente a adquirir esse conhecimento, a melhorar a nossa dinâmica de aula, a melhorar a nossa didática de aula. Aí, às vezes, você ministra um tipo de treino, aí você, eu posso melhorar isso. Olha o que eles ensinaram. E quando você agrega isso ao seu treino, você sente a melhoria nos próprios alunos. Você vê a evolução nos alunos com o conhecimento que é agregado, que você vai aprendendo e passando aí para frente. O que eu acho importante do conhecimento é isso, né? Você não retém o conhecimento, você passa ele para frente. Tanto que eu passo, eu divulgo, eu convido, eu ajudo outros colegas a estudar, ensino. Gente, não para não, vamos lá, vamos estudar. Tá? Tem 2 aqui que participam da pós, que eu incentivei a estar participando, né? Que é um dos meus alunos, que é o Jardel, meu próprio mestre também, que está participando. Gente, vamos participar, vamos fazer, vamos seguir em frente aí. Tá? Eu não vejo como concorrência, eu gosto de ver as pessoas evoluindo. Sim. Eu gosto de ver a pessoa evoluindo, crescendo, amadurecendo. Então é isso que eu busco nos meus treinos e o que eu busco nessa pós. Aprender, evoluir cada vez mais e ajudar os outros a evoluírem com isso. Muito bonito. E você tem alguma pergunta? Alguma coisa que você... Tem não, professora. Tá ótimo. Quem mais quer compartilhar seu objetivo? Gente, só assim, o que a gente tinha combinado de meio de meia, como a gente começou um pouco depois, tudo bem a gente seguir? Podemos ir ali até próximo de 1 hora? Vocês conseguem? Tá. O Jardel aqui famoso. Fala, Jardel. Meu objetivo é aprimorar os conhecimentos, né? Que já tem com a parte prática, né? E agora com a parte teórica. Meu objetivo principal. Eu entrei com o estímulo do professor Emerson, sou aluno dele. Legal. Na academia aqui. E a minha pergunta é qual a importância do conhecimento teórico e filosófico, o que a senhora acha que agrega ao conhecimento da forma geral? Tá bom. Já vou falar sobre isso. Quem mais quer compartilhar? Eu. Vai lá, Sérgio. O objetivo é aprofundar nessa questão da metodologia, né? Ou seja, o todo, né? O contexto que está em volta da luta em si. Então, achei muito interessante, pertinente essa pós-graduação. É interessante que eu, conversando com o professor Andrade esses dias, e antes mesmo de eu saber que ia ter a pós-graduação, eu estava precisando, um curso que eu estava fazendo, precisei escrever um artigo, e achei interessante falar sobre o Krav Maga, inclusive citei a senhora, professora, usando a tese
do seu mestrado, viu? Foi aí que lhe conheci e achei fantástico. Então, eu fiz esse artigo sem também nem ter conversado isso com o professor Andrade. De repente, questão de destino, aconteceu da gente se reencontrar, né? Depois de anos, a turma em Floriano estava parada, e veio essa pós-graduação. Isso veio para somar e reacender aqui, no caso da nossa cidade, principalmente em mim, a vontade de voltar com esse treinamento de Krav Maga aqui na cidade, né? Uhum. Essa metodologia, essa formação agregou, porque as pessoas que a gente procura aqui para fazer a propaganda da turma se envolve e sente confiança quando você diz que tem uma formação acadêmica na área, né? Então passa da questão do saber lutar para o saber ensinar, que eu esqueci de citar também na aula, né? Que eu estou assistindo. Que legal. E vai também para o sentido do além luta que o professor Andrade sempre fala. E a gente, com essa pós-graduação, com as leituras que eu venho fazendo, sua, dele também, dos artigos, venho percebendo que, de fato, o além luta soma e agrega no além da luta, como a palavra fala, né? Isso eu achei fundamental para mim. Legal, Sérgio, a parte metodológica, né? A gente vai. É isso, nas aulas a gente discute muito isso, mas acho que é isso, esse primeiro encontro é muito para ouvir vocês, saber em que pé que a gente está e para onde a gente vai, né? Vocês vão ter uma coisa muito conteudista, que são as aulas gravadas, mas esse momento de troca é importante, né? E quando, né, o Jardel me pergunta assim, qual a importância do conhecimento teórico-filosófico? É esse além-luta que você está falando, né? Porque, e quando a gente vai lá, quando vocês forem para a aula dos saberes, né, existe um saber que vocês sabem, né, e que vocês aprenderam, mas qual é o saber que vocês vão ensinar, né? Então, por exemplo, quando o Milton fala, né, de um treino de alta performance, né, ele está falando de um saber que foi transformado ali para atingir um grupo de pessoas, né? Mas quando o Luiz Fernando fala do menino do TDAH, né, talvez esse treino do Milton, ou o treino que o próprio Luiz Fernando preparou, não fosse adequado para ali. Então, por isso que a palavra-chave desse encontro são várias, né? As que vocês trouxeram, mas que eu trouxe com a minha intenção foi coerência. Qual é a coerência de vocês se questionarem sobre isso? Qual é a coerência do seu método de ensino? E, assim, o professor Andrade já questionou a coerência do método de ensino do criador do Krav Maga em muitos momentos, né? Ele vem fazendo isso porque foi criado num contexto. Aí quer dizer que se a gente não tem esse contexto, a gente não pode ensinar o Krav Maga, né? Quer dizer, se a gente não estiver em guerra, não faz sentido. Se a gente não estiver no Rio numa situação desafiadora e não preciso, né? Então, se eu quiser usar o Krav Maga só para o meu próprio bem-estar, e se eu sou uma pessoa idosa que quer fazer uma coisa diferente e que vai para o Krav Maga, mas não tem intenção nenhuma de usar. Posso usar? Eu não tenho intenção nenhuma de usar meus conhecimentos de defesa pessoal. Inclusive, eu não quero usar meus conhecimentos de defesa pessoal no momento de defesa pessoal, não é mesmo? Então, e aí, como é que a gente ensina? Como é que a gente ensina? Eu não tenho uma mãe com esquizofrenia. Como é que a gente ensina a defesa de faca para uma pessoa, né? Então, qual a coerência? E é isso. Quem são as pessoas que estão na sua frente? As crianças que estavam na minha frente quando eu comecei, logo lá, 20 anos atrás, 22, que eu comecei a ensinar, aquelas crianças, para que eu vou ensinar defesa de paulada? Né? Mas tem muita gente que ensina. Mas será que eu não posso ensinar um movimento? Ou será que eu não posso? Ou será que ela, aprendendo aquilo, ela não pode usar para outras áreas da vida dela? E aí, gente, a gente está falando também, vocês estão em meios que vocês precisam reter alunos, porque vocês têm concorrentes, né? Como, já esqueci, quem falou? Da concorrência? Clevson falou da concorrência. Vocês têm, como é que vocês vão reter alunos? Será que a aula que vocês dão hoje, é uma aula que vai reter todo mundo? Reter todo mundo é difícil, né? Mas assim, será que é uma aula que retém? Será que a gente não precisa pensar nessas aulas? Eu já trabalhei como consultora para alguns lugares que as pessoas têm um nome que chama, mas não é um nome que retém, porque a prática lá não retém.
né? Eu conto isso em uma das aulas. Minha filha de 3 anos foi fazer uma aula, primeira coisa que o professor, aula de jiu-jitsu, a primeira coisa que o professor ensinou foi defesa de pegada na gola. Pra quê? Ela ficou assustada, né? Que esse cara tá me pegando desse tamanho? Eu sou tão pequenininha. Né? Qual a coerência? Né? Qual aquele saber de referência do Krav Maga e como ele vai atingir, como ele vai chegar nas pessoas que a gente tem, que estão confiando na gente. Vocês falaram sobre empatia. Qual a sua empatia? Quando você chega lá, você pensa, quando você era aluno, como chegaram em você? Você tinha medo do professor? Será que as pessoas têm medo? Será que é bom as pessoas terem medo da gente? Né? Como é que você constrói essa relação de confiança? E como é que você, cadê o Israel, né? Como é que você constrói essa sua autoconfiança como professor? Então, uma pessoa que, sim, está ali porque detém o conhecimento daquilo e que vai transmiti-lo, vai tentar transmiti-lo, mas que precisa ser humilde, que precisa ser empático, que precisa escutar e que precisa saber que talvez transformações no seu método de ensino muitas vezes precisam ser feitas. Né? Quanto será que a gente olha para a nossa prática? Então, acho que vocês estarem aqui nesse momento de pós-graduação é vocês olharem para a própria prática de vocês. E não é só o que eu faço de errado, o que eu faço de certo, mas o que eu posso fazer melhor, porque a gente está nessa vida para evoluir em tudo. Né? Então, o que eu posso fazer de diferente, ou como eu posso problematizar o meu próprio ensino, né? Que eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, porque eu fiz, o meu processo foi esse, de problematizar meu próprio ensino e tentar chegar em outros caminhos que alguns vão servir, outros não necessariamente, né? Mas que são caminhos de reflexão. Por isso que eu vim para o encontro de hoje com tantas perguntas, para vocês se fazerem isso, porque muitas vezes a gente também chega num lugar, né, para aprender, numa aula, num curso, e a gente está ali para aprender, então a gente é tão humilde, a gente quer tanto aprender que a gente não pensa assim, mas por que eu quero tanto aprender? O que de fato eu quero aprender? Né? O que eu quero transformar? Então a gente vem com palavras de relações humanas, né? Como vocês disseram no começo, porque a gente está falando de convivência, de superação, de curiosidade, de alegria. Será que o lugar onde as pessoas, né, da sua prática, é um lugar alegre, é um lugar interessante, né? Que vai, cheguei aqui, mas será que ele vai reter? Porque ele só vai reter se ele for interessante, né? Se ele for coerente, se ele for... Ontem meu filho teve ali um piripaque, dor no céu, tem 11 anos, dor no céu aonde, enjoo, 10 minutos antes de sair para o jiu-jitsu. Eu não obrigo, não, eu estimulo, né? Mas por quê? Eu tenho quando eu chego lá, eu não frequento esse lugar, meu marido e ele que vão, mas eu tenho minhas ressalvas. Será que tá interessante? A pergunta é, tá legal? Tá divertido? Né? E aí a gente sabe que quais são os momentos mais divertidos que a gente vai proporcionar para eles? Os momentos que eles estão lutando, né? Que eles estão... Né? E como que essa luta vai ser colocada, que situações ela vai aparecer no Krav Maga, nas aulas de Krav Maga, em que ela não seja uma luta que vai lesionar, porque eu tô falando aqui, eu anotei várias coisas, né? Tô falando de que públicos vocês? Mulheres, idosos, crianças, adultos, alta performance, adultos que não querem se machucar, porque hoje, quando eu vou no jiu-jitsu, se vem aquele cara brutamontes pra cima de mim, cara, não quero, amanhã eu tenho um dia inteiro pela frente, né? Não é mais quando a gente tinha 18 anos que a gente saía na porrada com todo mundo, achava super legal e acabou. No dia seguinte a gente estava novo. Né? Então a gente tem adultos que não querem se machucar, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem... Caraca, a gente tem muita gente, a gente tem. Acho que é importante falar disso, tá? Independente não estou falando sobre posicionamentos políticos, não é sobre isso, mas a gente tem gays, a gente tem lésbicas, a gente tem pessoas trans, a gente vai receber essas pessoas. A gente tem gordos, magros, fortes, altos, a gente tem pessoas muito diferentes. E aí? A gente está só preparado para receber o homem atlético entre 20 e 30 anos? É isso? Não podemos. Se a gente está falando que a gente quer atender todo mundo, que a gente quer reter aluno, que a gente quer crescer como escola, né? Então, como é que a nossa escola vai estar preparada para essa diversidade de pessoas, de corpos, de tudo? Certo? Ó, minha sugestão é,
vocês assistirem pelo menos, acho que a aula 1 e a aula 2, e a gente faz o próximo encontro. E aí vocês já vêm com dúvidas. E aí eu vou repassar coisas que a gente falou, mas acho que vocês falando para mim, ó, vamos por esse caminho, porque os conteúdos estão ali. Então, uma aula de dúvidas. Eu também tenho planejado para esse próximo encontro a gente planejar aulas, mas vai ser meio que na surpresa, e eu vou trazer para vocês. Ó, Milton e o Emerson vão se juntar, jogando aqui, e vão planejar agora em 5 minutos ou 10 minutos uma aula para esse público aqui que eu vou falar. O Clebson e o Luiz Fernando vão se juntar e vão preparar uma aula, e aí a gente vai brincando um pouco com isso e vendo o que surge, discutindo esses desafios e essa tentativa, né, de superá-los na nossa prática, com coerência. O Emerson, manda lá. Professora, a próxima aula vai ser 20 de fevereiro mesmo? Está marcado? A gente tem ela marcada, né, Andrade? Se você quiser, a gente pode marcar uma antes, na semana, não sei como é que tá isso aí. Então, eu estou perguntando, porque essa do dia 20, eu tô abençoado hoje que eu estou de férias, né? Aí eu estou conseguindo estar aqui. Eu sou segurança de banco, só em 2 pessoas. No máximo que eu consigo é só ouvir o áudio. Entendi. Tá? Nessa próxima aula, eu já passando para a senhora aí da minha condição. Entendi. Tá? Tá bom. Bom, vocês podem ir falando isso para o Andrade, qualquer coisa a gente pode fazer um outro encontro num outro horário, eu tenho uma certa flexibilidade, principalmente agora no mês de fevereiro, mês de março, que começa as aulas aqui, aí fica mais difícil. Mas a gente pode manter assim, e aí quem não puder participar, como teve hoje, gente, que talvez esteja só ouvindo porque está trabalhando, está em outro lugar, não tem problema. Fica de dever de casa, né? E aí nada impede você de me mandar um e-mail com aquela dúvida, né? E aí eu posso, de repente, gravar uma coisa, um bônus ali para todo mundo, ou na aula eu falo, você manda um e-mail antes e na aula eu falo, né? Ou você escreve no chat. A gente, né, Andrade, a gente consegue ir resolvendo isso aos poucos. Tá bom, gente? Depois joga o e-mail da senhora pra gente no grupo, então. Ah, tá bom. André, você joga pra eles? Pode deixar. Tá bom, beleza. Gente, muito obrigada por vocês abrirem as câmeras em todos os sentidos, né? Compartilharem um pouco, né, de quem vocês são, porque quando eu gravo a aula, né, não tenho a menor ideia de quem está do outro lado. Então, queria criar primeiro esse espaço. E a aula que vem, a gente vem para uma coisa um pouco mais mão na massa, tá bom? Esse é o meu objetivo. Mas tragam as dúvidas de vocês para a gente poder discutir. Certo? Muito obrigada, Andrade, de novo. Obrigada pela oportunidade desse encontro com tantas pessoas diferentes. Mariana, eu que agradeço, né? Você está vendo aí a pulverização do conhecimento brasileiro. Muito legal. O Brasil todo está representado aqui, e é isso que nos motiva, né? Muito bom. Nada melhor para um professor poder fazer chegar o seu conhecimento onde realmente ele precisa. Esse é o famoso solo fértil, tá? Pode ficar à vontade aí, pode despejar conhecimento, que eles estão, assim, ávidos para receber. Que maravilha. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Qualquer coisa me chamem. Tchau, tchau. Gente, eu coloquei para vocês aí, ó, um artigo, né, que fala exatamente, está no chat aí, que é a frase que eu deixei para vocês. Ó, o Krav Maga apresentado ao Brasil é bem menos do que o vendido mercadologicamente. No entanto, é muito mais rico e completo do que o ensinado atualmente. E aí eu chamo esse artigo de Concepções, Controvérsias e Reflexões. Ele está lá na nossa página também, mas eu não quero ficar divulgando página, porque dá a ideia de que eu quero vender escola, né? Não é isso, não. Mas quem quiser tá lá, pode baixar ou entrar na própria revista. Aí lá eu descrevo a história dele, um pouco da história no mundo, a chegada no Brasil e o que tentam fazer, entendeu? Com essa venda aí. Fiquem à vontade para baixar e tal. Eu vou pedir hoje, assim que o Google me mandar essa aula, eu vou pedir para a secretaria da FAEP subir, para o pessoal que não assistiu, e aí no grupo vocês colocam melhor data, o horário para ela, vocês viram, tem que ser esse, para a gente fazer a nossa segunda aula. Mas é importante que a maioria possa ter assistido também para poder questionar mais, tá? Mais uma vez, obrigado aí. Forte abraço a todos. Espero vocês no nosso próximo encontro. Abração, gente.